Bom, falando um pouquinho agora das curvas de que eu acredito que venha a ser a curva mais propensa para o Brasil e as curvas que as nações mais temem que pode acontecer, eu colocaria que, no caso brasileiro, eu acho que vai acontecer uma curva, seria um shape de um J, tá? O que é essa curva? É uma curva que acontece quando tem uma crise profunda, com uma recuperação longa, tanto quanto uma curva U, mas ela não tem força, a economia não tem força, a atividade não consegue chegar ao final de uma letra U. Ela fica pelo caminho. Tá? Então, algumas pessoas dizem que é um J no espelho. Eu não sei como definir isso, mas eu acho que esse gráfico em azul fala por si. Ela cai forte, ela lateraliza por um tempo, ela começa a ter condições de se recuperar e se perde. Tá? Então, isso se dá por o quê? Imagina o seguinte, vem a crise afeta as empresas, fornecimento, produção, vendas, as pessoas param de circular, param de consumir, e aí, naturalmente, você coloca o seu trabalhador em casa, renegocia salário com ele, corta 25%, 50%, 75%, reduz carga horária, joga ele em home office, dá férias, faz o que você tiver que fazer para legalmente manter ele sem que ele te coloque num processo depois. Então você tenta alicerçar da melhor forma que você não perca o seu capital humano, mas também não venha perder dinheiro com ele te processando num tribunal. E tenta suportar. Vai lá, consegue um empréstimo e consegue pagar esse funcionário. Tá. A incapacidade de milhares de empresas em seguir adiante com os seus negócios vai afetar a economia de duas formas. Você, inicialmente, achata o salário dele e mantém ele. Depois, você reabre, descobre que o comportamento do consumidor muda, que muita gente que, se você tem um restaurante, na hora do almoço ficava cheio, porque os escritórios em volta almoçavam no seu restaurante, você descobre que 40% não está mais almoçando, ou porque perdeu o emprego, ou porque está trabalhando de casa, o que você faz? Você vai cortar o emprego de quem sobrou. Então você primeiro achata o salário. Quem perdeu o salário já não consumia. Depois esse cara perdeu o emprego. E aí o que acontece? Ele não consome mesmo. Só que a economia ela é um elo, são vários gomos de uma corrente. Se um gomo se amassa e quebra, ele se parte, você não tem mais uma corrente, você tem fragmentos de uma corrente. E aí, inicialmente, as pessoas que tiveram achatamento de renda, ou que perderam a sua renda e estão desempregadas, passam a consumir menos. Esse quadro traz tanto a deflação quanto uma recessão. Isso já pode acontecer no segundo semestre. E isso pode acontecer e se estender para dentro do primeiro semestre do ano que vem. Então, os esforços limitados das políticas públicas apenas parcialmente são bem-sucedidos numa situação dessa. Tá? O aumento da instabilidade política ela também afeta a continuidade de reforma estrutural. Onde eu quero chegar com isso? Se as pessoas perdem os empregos e perdem a capacidade de consumo e a falta de consumo faz com que outros empresários desinvistam, comecem a mandar embora, você começa a startar um ciclo de demissão, de perda de consumo, de perda de renda, e você vai deixando esse cara em casa sem a oportunidade de achar outro emprego. E ele não está achando, não é porque ele está dormindo até mais tarde, é porque ninguém está contratando. E nessa situação, que foi uma situação que o governo não entrou, ele foi colocado, assim como todos os demais países sobre a face dessa terra, o que faz a diferença é o pacote, o volume de dinheiro que você põe na mesa, o pacote de estímulo fiscal e monetário que você propõe à nação e a duração desse estímulo, visando que essas pessoas tenham condição de se recuperar, que esse empresário tenha condição de ir adiante. Então, a partir do momento que o teu esforço ele é limitado, que você cumpre uma parte formal e por simbologia você continua zelando por uma meta fiscal superior à necessidade real da nação, da economia real, você pode estar colocando em risco
a pressão política que vai acontecer da população daqui 5 meses, em novembro, quando alguns direitos, alguns benefícios já tiverem acabado, estiver chegando o Natal e a economia estiver parada e esse cara não consegue caminhar para frente, como um profissional, como empregado. Então, a pressão política que pode advir de uma tirada de pé agora, de um pacote menos substancial, pode se tornar uma pressão absurda para o final do ano. E isso aumenta a instabilidade jurídica, isso afasta da mesa potenciais investidores estrangeiros que teriam interesses em programas de desestatização no país. Ou, se não afasta, propicia a esse investidor estrangeiro pedir um discount muito maior, porque ele sabe agora da condição que o país está e da diferença que ele, como empresário, pode fazer. Então, isso é algo extremamente delicado. A recuperação num cenário desse, ela ocorre, mas ela segue acompanhada de um aumento do risco país, do risco institucional, dada essa incerteza de governabilidade absurda. A votação de reforma estrutural, de reforma fiscal, de reforma administrativa, de independência de Banco Central, debate de controle de teto fiscal, tudo isso fica comprometido quando você começa a ver a pressão popular fazendo pressão sobre congressista e essa curva em J acontecendo. Isso é extremamente grave. E aí você chega no meio do ano que vem e fala, recuperamos aí 60% do perdido. Tá, e os outros 40%? Esses outros 40% a gente não consegue. Esses outros 40% se foram. Tá? O outro medo, a outra curva, que é essa curva em vermelho, que é uma curva que mete medo em todas as economias, em todos os estadistas, todos os políticos, em todos os policymakers do mercado, os economistas dos bancos, é a recuperação não linear. Por quê? Porque é uma infecção, é uma recuperação vinda por oportunidade. O vírus não se desenvolve, o vírus tendo uma recorrência para os próximos meses, ou uma mutação desse vírus que permita uma versão 2, 3, 4, 5, alguma coisa do gênero, até que você tenha uma vacina, uma imunização em massa, enfim, pode fazer com que as economias abram e fechem, abram e fechem, abram e fechem. Ou pior, que você feche as suas fronteiras, você faça quarentenas, enfim, que você tenha comprometido a capacidade de geração de negócio, de geração não só de turismo, mas de negócio, de compra, de venda, de circulação interna de pessoas, enfim, de como você gerencia a sua economia interna e externamente. E tudo, nesse momento, é dinheiro, e cada dinheiro conta num processo de recuperação já dessa crise inicial. Então isso é muito grave e é algo que traz uma incerteza muito grande, porque essa dúvida entre novos shutdowns ou não vai comprometendo a qualidade de um desenho de política de socorro financeiro. Vai comprometendo a capacidade de política fiscal, vai comprometendo a postergação de decisões de investimento e de consumo da parte do empresário. E se eu não consigo prever o que eu recebo, eu posso tentar diminuir aquilo que eu sei que eu vou pagar. E parte do que eu pago chama-se custo. Custo é salário. Eu mando gente embora. Então, um dos maiores medos hoje do mercado é que eu tenho uma curva, e essa é uma curva que pode afetar não um país, mas todos os países, e aí seria uma curva de comportamento global, não por país, como a gente falou até agora, de recorrência. Até que eu tenha uma vacina, ou uma imunização de rebanho, ou que eu não tenha versões múltiplas desse vírus a partir de alguma coisa que a gente ainda não sabe que pode se desenvolver. Então, a ideia que eu queria passar para vocês era basicamente dessas questões de curva, que são ainda as curvas se desenvolvendo nas economias a partir dos esforços fiscais, mas um receio grande e único de uma recorrência.